E aí, pessoal, nós estamos de volta, hein? Estamos seguindo nessa série aí, a gente vai gastar esses 12 capítulos para a gente tentar colocar em doses homeopáticas, né? Todo dia um pouquinho para você ouvir isso aí. Qual é o nosso tema? Ativando a restituição. E a restituição que vem de Deus. A parte de Deus é operar, construindo, restaurando, trazendo de volta. A parte dele é gerar progresso, crescimento na nossa vida sobre a face da terra. Pastor, tem como viver sobre a face da terra e crescer, progredir, prosperar? Claro que tem, mas o sistema é o sistema dele. É por isso que o verso que eu estou usando como um verso profético está falando de Zacarias, no capítulo 9, no verso 12, Deus pedindo ao seu povo, retornem à fortaleza de segurança e prosperidade. Esse é um detalhe interessante que eu vou falar mais à frente, mas é a nossa parte. Ó. Deus não vai te carregar no colo e trazer de volta. Você tem que retornar. Eu preciso retornar. Por que muitas vezes retornar? Porque às vezes eu estou afastado do sistema dele. Deus é segurança, é prosperidade. Deus é a sua palavra. Quando eu me afasto da sua palavra para não viver essa verdade no meu dia a dia, eu estou saindo do processo que ele tem de construção na minha vida. Você entende? Então ele te pede, retorna, retorna. E cada um de nós sabe aonde a gente errou, de repente tem que parar, né, se arrepender, voltar. Justamente aqui, ó, retornem à fortaleza de segurança e prosperidade. Vocês que estão presos de esperança, e mesmo hoje eu declaro que eu vou restaurar ou restituir em dobro a sua antiga prosperidade. Eu comentei sobre isso, né? Está muito longe de ser um fato isolado. Não depende só de Deus. Eu fiz esse comentário no vídeo anterior, né? E ser restituído por Deus de perdas e danos envolve pelo menos 4 passos. Eu comecei no vídeo passado falando desse primeiro, que é justamente, vou voltar lá, abrir os olhos para a possibilidade de estar vivendo com o quê? Com perdas e prejuízos. E aí fez esse comentário sobre esse conteúdo. O conteúdo, justamente, eu estou aqui meio atrapalhado, uma coisa é viver de contínuo com prejuízo e as perdas, e a outra é reconhecer que são prejuízos e perdas. Legal? Comentei sobre isso. Guarde, essas frases são importantes para nós meditarmos, né? E a próxima? Uma coisa é viver de contínuo com prejuízo, a outra é reconhecer, mas viver com perdas e contínuas é viver debaixo do engano de que tudo isso é normal. Eu quero te falar, não é normal. Não é normal, gente. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Olha, Isaías capítulo 9, verso número 2, diz algo bem interessante. O povo que andava em trevas viu grande luz. Guarde esses detalhes. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabe que isso aqui é uma passagem profética em relação a enxergar a luz que é Jesus, né? A verdade. Muito bom. Isaías 9, verso 4, falando a respeito de Jesus, Jesus quebrou o jugo que pesava sobre esse povo e a vara que feria os ombros dele e o cetro, a autoridade do seu opressor. Isso é uma palavra maravilhosa da obra de Jesus na cruz do Calvário, que acabou com o domínio e a autoridade de Satanás sobre a vida do homem. Aí, ó. Meu Deus, 700 anos antes, que palavra profética. Toma posse, porque é uma verdade. O cetro do opressor, veja bem, ele foi quebrado. Ora, se foi quebrado, ele não tem mais autoridade sobre a minha vida nem a sua. Eu também não vou aceitar perdas e prejuízos que vêm dele, porque ele não tem mais autoridade sobre a minha vida. Olha que legal. Então tem 2 coisas aqui interessantes nessa passagem que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, veja bem aqui, ó. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, essa é a primeira. 2 coisas interessantes. Resplandeceu-lhes a luz. Então eu quero te falar que viver na região da sombra da morte é viver a influência de toda sorte de mal e prejuízo na forma de escravo do diabo. E é assim que as pessoas estão. E muitas vezes, por ignorância espiritual, uma boa parte do povo de Deus está preso ao diabo em alguma área da sua vida. Ou em algumas áreas. Podemos colocar até no plural. E por prática, e a gente vê isso por experiência de muitos anos na igreja, a gente vê que ainda existe muita ignorância espiritual do próprio povo, preso em algumas áreas que não precisava mais estar. Que coisa, né, gente?
Esse é um detalhe fundamental. E a segunda coisa nesse verso que nós lemos de Isaías 9 é essa aí, ó. O povo que andava em trevas, ele viu grande luz. Ele viu grande luz. O que seria ver grande luz? É tornar-se consciente da verdade. É a única maneira de nós sermos libertos de uma vida escravas e cheias de perdas. Essa palavra no original não é ver com os olhos naturais, mas é perceber aqui dentro. É ter a sensibilidade de reconhecer, de se tornar consciente de que aquilo ali é um prejuízo e uma perda que está envolvido no mundo das trevas. Para que a gente possa dar uma solução nisso. Você entende, gente? Como é que Deus pode nos restituir de algo que nós não temos consciência de que aquilo ali é uma perda? Quantas situações o povo de Deus está vivendo? Ele não pensa que aquilo ali é uma perda promovida pelas trevas, porque não tem consciência. E consciência é algo do teu espírito, é algo do poder vivo, da iluminação do Espírito Santo com a palavra. Por isso, vou terminar dizendo isso, quanto mais você se enche da verdade, da palavra, com a ação viva do Espírito Santo, trazendo revelação e entendimento para você, mais você se torna consciente daquilo que é perda e daquilo que é ganho. Mais você se torna consciente do que é errado e do que é certo. Mais você se torna consciente. Esse é o caminho que eu devo andar e sabe que esse não é o caminho que deve caminhar. Legal? É isso aí. A gente se vê no próximo programa. Dá um like aí no nosso programa de hoje, por favor. Se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu e deixa um comentário, porque é importante para todos nós. A gente se vê.